Olá, bom dia. Com o contínuo aumento de preços e a diminuição do poder de compras, será que podemos afirmar que os tempos de inflação estão voltando? O programa Diálogo Plural de hoje vai tratar sobre este assunto, o retorno da inflação. E para falar sobre o tema, convidamos o professor doutor Zivanilson Silva, do Departamento de Economia da UFRN, e o diretor do Sinteste-RN, Marcos Aurélio. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Professor, para a gente poder chegar realmente e dizer que a inflação está voltando, vamos explicar para o nosso telespectador o que seria a inflação e como seria medido para que ela pudesse chegar, que está voltando e que patamar estaria. Ok. Bom dia, eu quero agradecer ao convite do Sinteste, a Marcos e também a Rebouças, e dizer que a inflação, na verdade as pessoas falam muito, mas não sabem a origem da inflação. Na verdade a inflação ela é um aumento contínuo de todos os preços da economia. Claro que é impossível medir todos os preços, devido à miríade e à quantidade de produtos, mas tem-se uma média desses produtos. E no Brasil nós temos diversos índices para medir a inflação. Tem o IPCA, o IPC, existe o INCC também da construção civil, etc. Então faz-se uma média mensal ou quinzenal desses preços. Então no caso do Brasil se pauta muito no do IBGE, que é o IPCA. E esse serve de base para aumento de salários, serve também de base para o governo adotar suas políticas econômicas, ou seja, as políticas macroeconômicas, monetárias e fiscais. E a inflação, então, tem essa coisa, como você disse no início do programa, ela corrói o nosso bolso, né? O medo, o temor do país seria essa forma que a inflação vem abruptamente, inesperadamente, e as pessoas tentam, então, ter um ganho sobre essa inflação, sobre essa ameaça, sobre esse dragão que eu chamaria. E a inflação estaria voltando agora? Pelas nossas análises, o nosso trabalho de consultoria, nós temos um temor pela inflação, até pelo tipo de política econômica adotada pelo governo. O governo, recentemente, a presidente estava fora do país e deu uma declaração que repercutiu muito, né, Marcos, na economia, sobretudo porque ela disse que a inflação era algo domável e que poderia crescer mesmo existindo inflação. E eu quero alertar a todos os telespectadores e vocês aqui também que estão nos entrevistando, que a economia não é assim tão fácil. Se eu fosse, ela ganharia um prêmio Nobel em economia. É impossível ainda contornar as duas coisas simultaneamente, ou seja, combater a inflação e fazer a economia crescer. Que isso, inclusive, provocou uma derrubada na economia nos anos 70. O grande fenômeno da estagflação. Acho que vocês ouviram, vocês jornalistas, todo o trade, ouviu bem quando esse novo fenômeno que foi a economia estagnada com inflação, que se parece muito com o Brasil no momento. Ou seja, não temos uma taxa módica de 0,9% de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que é o total de riquezas produzido em toda a economia num ano, no país em um ano, e é um crescimento pífio. Hoje mesmo podemos afirmar, neste final de semana, que a indústria está caindo, né? Sobretudo a indústria automobilística, a indústria de aço, quer dizer, há um prenúncio de que as coisas não vão tão bem para o governo. E aí, a inflação é esta coisa prejudicial para todos, o brasileiro não se acomodaria mais com a inflação desse tipo, e eu diria que o governo tem que tomar medidas sérias, tanto no que diz respeito a fazer a economia crescer, como olhar também para a inflação. Marcos, você que faz parte de um sindicato, né, que se dá com pessoas, né, que se vive com pessoas, e a luta é exatamente pela melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Com o aumento da inflação, diminuiria talvez o poder de compra das pessoas. Isso afetaria muito na questão do servidor, há essa reclamação, há essa busca da melhoria e o temor da inflação? Sim. Existe o temor de que a inflação, porque se nós formos observar, se hoje o trabalhador tem R$100 para ir ao supermercado, com a inflação de 1%, ele só terá R$99 para comprar. Esse 1% multiplicando por 12, digamos que a inflação chega a 12% ao ano, ele vai perder o poder de compra. Ele sai, antigamente nós comprávamos R$100 de alimentos, com a inflação, hoje já se compra menos alimentos. Então esse é um temor e é um fato que não mexe só com a classe empresarial, porque quem sofre é o trabalhador, porque com a inflação alta, com esse dragão que está vindo aí, ele pode massacrar mais ainda o trabalhador brasileiro, que já tem, historicamente, perdas salariais imensas durante esses anos todos. Nós não conseguimos ainda equiparar o nosso salário com a inflação. Professor, o senhor acha que, não o senhor acha, alguém ganha com a inflação?
alguém ganha. Há um fenômeno na economia, e o Marco colocou muito bem, e ele como sindicalista conhece esse problema, porque o trabalhador sente na hora da compra, ou seja, no supermercado, quando ele chega na feira, ele sente na ponta, porque o produto está alterado ali, não é uma expectativa. E o que acontece muitas vezes, e eu posso colocar isso como professor, porque nós temos um tipo de teoria conhecida como ilusão monetária. A ilusão monetária se dá quando o trabalhador acha que está mais rico, ou seja, ele tem um ganho salarial, digamos, o exemplo do Marcos, 1%, mas vamos supor que ele tem um ganho de 5%. Ele acha que está mais rico, em termos de poder aquisitivo, tendo 5% de aumento. Mas, na realidade, os produtos aumentam não 5%, aumentam muito mais. Essa é a famosa ilusão monetária. E o trabalhador tem uma virtude. Ele sabe que, por isso, precisa incorporar nos seus salários estas perdas salariais. O difícil é como conseguir isso, né? Daí o papel do sindicato, este embate nos dissídios coletivos, etc. Por quê? Porque o trabalhador é mais, já disse o grande John Maynard Keynes, o grande teórico dos anos 30, o maior macroeconomista que nós temos na história econômica. Ele disse certa vez, o trabalhador, o sindicalista, sabe muito mais economia do que os economistas clássicos. Por quê? Porque não aceita uma queda no seu salário, ou seja, um rebaixamento do seu salário nominal. E é justamente isso que o Marcos colocou no início da sua entrevista, porque o trabalhador sente isso. O patrão, que é a sua pergunta, ele quer sempre olhar para salários menores e, consequentemente, rendas maiores. Por quê? Porque caso haja inflação, ele vai ter uma receita maior. E tornou-se histórico que o trabalhador agora só consegue aumentar seu salário por greve. Ou seja, a pressão política, se não tem pressão política, se não tem um sindicato forte, coeso e combatente, o trabalhador não consegue repor o mínimo que é a inflação desse país. Professor, como fazer entender essa matemática financeira da inflação para que as pessoas possam saber o que está e como está a inflação? Ótimo. É possível fazer com que a população possa entender? É possível. As pessoas devem, essa é uma tônica que eu dou nas minhas entrevistas em todos os canais, e eu alerto as pessoas para que anotem tudo. E outra coisa, façam uma prática que é muito comum nos países europeus. Eu, por exemplo, quando morei na Alemanha, eu vou contar esse exemplo para poder corroborar com a minha tese. Na Alemanha, eu estava certa vez para entrar num filme, num cinema, e chegou alguém e disse, do sindicato, que é bom que se diga, e digo, olha, nós não vamos entrar nesse filme. Houve um aumento de 10% no ingresso, e nós vamos sair da fila e voltar, de sorte que não vai ser vendido nenhum ingresso nesta fila. E assim nós praticamos. Então aí, nesta técnica, eu aprendi como o poder de compra é importante e, sobretudo, organizar-se. O Marcos falou do papel do sindicato. Realmente, o sindicato tem este papel de recuperar o salário do trabalhador, ou seja, na luta, através... A greve é o último recurso, porque poder-se-ia dialogar com o patrão, mostrar a nossa perda foi essa, por que não incorporar essas perdas aos nossos salários? Mas o patrão sempre está tendo um olhar, uma outra ótica. E o que é interessante na sua pergunta é que o trabalhador tem que fazer é essa defesa, porque ele não poderá ir contra a realidade do mercado, quer dizer, os mercados, de modo geral, de todos os produtos, no supermercado, na escola, ele chega, o livro do menino está mais caro, o apontador mais caro, o caderno, então ele tem que fazer uma defesa, ele tem que se organizar em grupos, o pessoal da rua se reunir, os amigos, olha, vamos comprar o conjunto de produtos com desconto. Então reúne 6, 7, 8, 10 amigos e vão à loja, a vendedora de material escolar. Isso é apenas um exemplo. Mas nós poderíamos ter em tecidos, poderíamos ter em alimentos e assim por diante. De sorte que o trabalhador se beneficiasse. Ou seja, é uma defesa. Agora, como você sabe, depende de uma conscientização. É preciso que as pessoas observem que organizadas são muito mais fortes do que de forma individual. Professor, exatamente, vamos entrar no próximo bloco, nessa questão da conscientização da população para que se possa se motivar a comprar com menor preço e ter uma economia melhor. Nós voltamos em 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre a inflação. Nas décadas de 60 e 70, o Brasil viveu um verdadeiro desequilíbrio econômico. Naquele período, os índices de inflação chegavam a aproximadamente 40% ao ano.
Já na década de 80, a média anual subiu para 330%. E entre os anos de 90 e 94, chegou a 774%, segundo dados do governo federal. Professor, a gente vê aí que foi, digamos assim, um escalonamento inflacionário de chegar a 700, mais de 700%. Aí foi realmente uma crise muito grande que se viu no país. Como se chegou a esse patamar, né? O que se fez para que se pudesse tentar acalmar a inflação e qual é o papel da população nisso? É aquela coisa que eu digo, é um papel educacional, porque o fator aí foi aquele esclarecido, como eu disse antes, a questão da ilusão monetária. As pessoas achavam muito bom, me lembro do gatilho, nós chegávamos para receber dinheiro na universidade, era aquela fila, todo mundo, o salário aumentou, mas também ao mesmo tempo que o salário aumentava, as coisas aumentavam. Quem não lembra da máquina, a verdadeira máquina do supermercado? Antes de você pegar um produto, o funcionário carimbava antes disso, né? Antes de você pegar do produto, ele já remarcava o produto. Todos nós lembramos desse período trágico da nossa economia. Mas eu, como na sua pergunta colocou, e os períodos, as décadas de 60, 70 e 80, o golpe militar de 1964 se deu no período inflacionário de 40%. Quer dizer, o governo alegava, até então, que a inflação estava fora de controle e por isso deu um golpe, não só por isso, por outros motivos, mas sobremaneira o aumento de 40%, se eu não me engano, 46% da inflação naquela época. E ela continuou, o que nós chamamos hoje inflação galopante. Além desses seus números que você apresentou, houve um detalhe, na década de 90, no início da década de 90, final da década de 80 e início de 90, a inflação chegou no Brasil a índices astronômicos, 23.000%. Quer dizer, bem superior àqueles números que você apresentou. Então, foi preciso que se pensasse várias reformas. Nós tivemos no Brasil, neste período, desde Getúlio, tivemos 8 moedas no Brasil. Isso significa que nós tivemos tentativas de reformar a nossa moeda a ponto de querer acabar, debelar com a inflação. Isso só foi conseguido recentemente, no governo do Fernando Henrique Cardoso, porque ele adotou o programa, juntamente com professores da PUC do Rio, Baixa, Lara Rezende, etc. Então eles fizeram esse programa que é o chamado Plano Real. E aí foi onde se conseguiu debelar, ou derrubar a inflação. O mérito é dele, porque ele era ministro da Economia. No governo de Itamar, né? No governo de Itamar. Então, quando foi presidente, teve esse cuidado, e que o Lula soube conduzir muito bem, indiscutivelmente. Agora, o que nós estamos falando é a atual situação. Será que há esta ameaça? Sim, não em patamares como nós tivemos no passado recente. Não diria que nós vamos ter inflações galopantes, mas possivelmente uma inflação que ameaça a política econômica. Este discurso que eu já falei antes da presidente foi justamente isso, porque ela não pode. É como se dizia nos anos 60, um grande teórico americano, Milton Friedman, que uma pitadazinha de inflação não era mal, mas é uma pitadazinha, não é o sal para salgar a comida e se jogar no lixo, mas uma pitadinha para estimular a economia. Isso já é conhecido dos teóricos. Agora, que não fuja do controle, porque aí o sindicato vai, pela sua forma, vai exigir através das greves, os professores vão parar de novo na universidade porque vão alegar. O prejuízo é muito maior. É muito maior. Uma greve, ninguém sai bem com isso. Nas empresas mudam os sindicalistas, mas as ideias continuam as mesmas. Por quê? Porque a economia continuará sendo esse motor, essa dinâmica. A economia não é estática. A economia é como uma bicicleta, eu digo sempre. Só se equilibra em movimento. Quer dizer, se ela não tiver esse movimento nos preços, movimento na dinâmica do crescimento econômico, porque a variável que nós não tocamos aqui, quando se fala em colocar a população, a crise que o mundo está ultrapassando agora, está atravessando agora, é justamente essa crise, porque não olhou as pessoas. Quer dizer, ficou uma crise muito de produtos, que essa é uma questão na economia muito importante. Pensou-se mais nas pessoas, mas não pensou-se nas pessoas, pensou-se mais nos produtos, nas mercadorias. E esquecemos o papel que os trabalhadores, sobretudo que são eles que refletem a situação de um país em termos de poder econômico, porque todo mundo trabalha. Não existe almoço de graça. Todos nós trabalhamos e precisamos receber salário para sobrevivermos. Essa é a tônica da sociedade. Marcos. Professor, o cooperativismo é uma ferramenta útil para combater a inflação? Você está perguntando a uma pessoa que é um amante do cooperativismo.
Eu fui, por exemplo, professor do colega de vocês, o querido Rebouças, num curso de cooperativismo na universidade. Eu não entendi até hoje porque que a universidade acabou com o curso de cooperativismo. Eu sou um amante do cooperativismo porque o cooperativismo, na sua acepção mais simples, mais direta, é uma forma dos trabalhadores ou as ideias das pessoas serem reunidas com o objetivo de partilhar. Isso é uma coisa que sempre existiu. Eu não entendo como uma universidade como a nossa, com 35 mil alunos, hoje uma universidade de ponta nas regiões norte e nordeste, acabou com o curso de cooperativismo. Eu confesso a você, Marcos, eu não entendo. Eu acho que o cooperativismo ainda é uma forma, sobretudo, numa economia que tem distorções como a nossa. Uma economia que não tem uma distribuição de renda equânime, como nos países europeus. Você imaginar, na Europa, os países que praticam o cooperativismo são os países mais desenvolvidos. Eu lhe cito a Alemanha, companhias de artesanato. O artesanato na Alemanha, eu que morei por 2 anos naquele país, é um artesanato industrial. E existe isso, o que eles chamam a economia participativa, a economia social de mercado. A Alemanha é pujante hoje no mercado mundial por essa participação dos trabalhadores que partilham também dos lucros. Quando há uma reunião de empresários para discutir o futuro da empresa, o sindicalista está lá. Uma coisa que ninguém vê aqui no Brasil. E a economia da Alemanha é uma das únicas que cresce nessa questão da crise europeia, não é isso, professor? Por quê? Porque existe, a sua pergunta é oportuna, porque eles são muito austeros no que diz respeito a cumprimento de metas. E dão exemplos para o mundo. A Grécia está quebrada, eles vão lá, olha, façam assim porque esta é a saída. O Chipre agora, recentemente, teve esse pânico bancário, que nós podemos chamar, e eles imediatamente auxiliaram com bailouts, ou seja, essa ajuda financeira que vem resgatar esses países da crise. A Alemanha é um exemplo. A Europa não pode se dar o luxo de ter que excluir a Alemanha, porque é um país exemplar, com sua economia social de mercado, eu diria, um bom exemplo para o mundo. E o Brasil poderia, até com suas ligações, seus laços de amizade que tem com a Alemanha, aprender muito com os alemães. E nós teríamos, com o papel do cooperativismo, sem dúvida nenhuma é muito importante, uma economia importante e emergente, porque nós não somos ainda emergentes. Estamos colocados lá nos países dos BRICS, mas somos o lanterninha. Isso. Ou seja, estamos no rabeta da fila. O Brasil precisaria realmente ter essa autonomia, essa independência econômica. Para isso tem que investir, são todas as reformas, investir em educação, fazer a reforma tributária, reforma previdenciária, reforma política, etc, etc. Bom, nós estamos chegando a mais um intervalo comercial. Eu gostaria de deixar uma perguntinha, professor, para o próximo bloco. Se o governo teria o poder de mascarar a inflação? Nós voltamos daqui a 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, hoje conversando com o professor Dr. Zivanilson Silva, do Departamento de Economia da UFRN, e o diretor do Sinteste-RN, Marcos Aurélio, sobre a inflação. Professor, deixei uma pergunta no ar, no bloco passado, sobre se o governo pode mascarar a inflação. É possível? É possível, mas não acredito que o contexto atual seja pertinente. A gente viu que a Argentina andou fazendo isso com alguns objetivos políticos. Mas eu acredito que o Brasil, pela seriedade, pelo papel que ele desempenha na comunidade internacional, não seria muito interessante essa manipulação. Até porque existem pessoas que acreditam que existe um livro até que diz que como mentir com as estatísticas. E às vezes existe a estatística sem números. Isso é uma coisa interessante, no que diz respeito às pesquisas que são manipuladas. Quer dizer, não cientificamente mesmo existe essa possibilidade, é a chamada estatística sem número. Mas eu não acredito que o governo do Brasil, que é a sua pergunta, se preocupe com isso. Eu acho que a comunidade internacional hoje requer seriedade. Eu até não entendo porque é que o Brasil não faz parte ainda da OECD, ou seja, a Organização Econômica para o Desenvolvimento Econômico. O Brasil deveria, OCDE, deveria fazer parte, o México faz parte, o Brasil como uma economia pujante, importante no cenário internacional, deveria também fazer parte. Por quê? Porque as estatísticas nos ajudariam. A estatística é uma coisa hoje muito importante para que o programa de governo, a política econômica possa ser norteada por esses dados. Ele não pode ter dados sem ser fidedignos. Então eu acredito que o governo brasileiro, embora, que a sua pergunta possa se utilizar disso, a presidente Dilma, como economista... Não, o levantamento se faz, que eu questiono, né, porque nós estamos prestes a um ano eleitoral, que é 2014, né, e que se vê essa questão da volta da inflação e o governo não poderia se segurar até uma nova reeleição e aí sim ter um patamar seguro para que se possa trabalhar.
Essa sua pergunta é muito inteligente, no sentido de o que o governo poderá fazer devido a essa distância até lá. Mas é bom salientar que existia um economista polaco, Michał Kalecki. Ele dizia que existe o que se chama ciclo político dos negócios, ou seja, o governo adota políticas econômicas, mas preocupado em permanecer no poder, ou seja, que agrade a população de um modo geral. Ele adota uma política que é o que você está dizendo, que possa lhe trazer frutos eleitoreiros. Ele não vai tomar uma medida econômica que não seja agradável para os seus eleitores. Essa é uma tônica que todas as economias, não seria algo particular do Brasil, dentro dos Estados Unidos, mas de todos os países do mundo, e sobretudo os desenvolvidos. Os Estados Unidos praticam isso. O Obama, no seu último governo, teve políticas aceitáveis. Não foi por menos que ele se reelegeu, e numa competição muito acirrada com esse último governo que enfrentou no passado, no período recente. Então o Brasil aponta por aí. O que nós não podemos ainda vaticinar é que num período ainda um pouco, entre aspas, longo, porque ela vai se dar no final, quase no final do ano que vem, então muitas coisas vão acontecer. Vamos ter uma Copa no Brasil, isso tudo pode modificar, inclusive mudar a cara do Brasil. E aí onde há essa perspectiva. Então a economia, como eu disse antes, é muito dinâmica. Nós não podemos, eu até diria, a economia é muito interessante para ser dominada só por economistas. E com a abertura e das informações via internet e com a globalização, eu acho pouco possível que o governo tenha essa cara de pau de mascarar os dados da economia. Mas, professor, o governo PT, não só o PT, porque o governo ele é PMDB, PSDB, todos os P's agora possíveis. O governo vai conseguir controlar esse dragão da inflação? E é possível ainda o governo conseguir conter essa alta de preços? Professor, pegando carona na pergunta do Marcos, a política do Banco Central naquela questão da elevação dos juros é um caminho acertado para se controlar? Porque o governo tem uma bala na arma para acertar, qual seja, a política de combate à inflação é o aumento dos juros. Nós hoje temos um juro na faixa de 7,25% permanecendo, todas as reuniões do Copom mantêm essa taxa, e há uma margem para a queda. Mas o que é que acontece na economia? Se o governo for baixar os juros, no meu entender, isso é o que a teoria econômica nos permite, haverá, consequentemente, uma possibilidade da inflação voltar. Por isso que ele fica como o burro de burida. Ou ele dá o coelho ou a chicotada, ou seja, a cenoura ou a chicotada. Ele vai ter que escolher. Então, no caso aí, o governo vai ter que olhar o combate à inflação, que se dará através do aumento das taxas de juros. O que eu mais acredito que o governo possa fazer desses, não vou lhe dizer um aumento abrupto das taxas de juros, porque no período de crise, porque a crise também nos atinge, embora ela não possa ser refletida diretamente na economia brasileira, mas ela está instalada. Aquela ideia que não foi feliz, claro, com a linguajada do presidente Lula, até então presidente, diria que essa crise é uma marola no Brasil. Eu acho que ele não foi feliz nessa colocação, porque a crise está ainda no Brasil. Esse baixo crescimento da economia, essas dificuldades, nós não fizemos ainda sequer o dever de casa, qual seja, as rodovias, a infraestrutura da economia, está desejando, as vias fluviais para escoar a produção, né? E se olharmos também a questão da matriz energética do país. Então está tudo para se fazer ainda, né? Para que ele possa se consolidar como um país, que o custo do Brasil não seja um fator que vai inibir o seu crescimento. Agora, essas políticas de combate à inflação, elas são pontuais, por quê? Porque é a nossa discussão aqui, nesta manhã. Preocupado porque o trabalhador é o que mais sofre com a consequência da inflação. O ideal seria uma economia estável. A questão da estabilização é exatamente essa. Ela é aquela situação em que os preços não aumentam, e se aumentam não numa perspectiva galopante. Isso, se acontecer, será boa para a economia e o governo poderá adotar suas políticas de crescimento. Dizer que não tem inflação é impossível, porque quando você chega no supermercado e vai comprar 1 quilo de farinha por R$4 ou 1 quilo de carne por 25, 30, a inflação está consumindo. Professor, 30 segundinhos que a gente está terminando. É que eu diria que a inflação é como o colesterol. Existe o bom colesterol
e o mau colesterol. Então é como a deflação. Também a deflação, como o Marcos colocou, a deflação também é algo que ninguém quer. Aquela de preço generalizado também ninguém. Isso aí seria o pior dos males, seria a deflação. Então é como façam que o telespectador faça essa comparação. A inflação é como o colesterol, existe o bom e o ruim. O programa Diálogo Rural vai ficando por aqui. Nós agradecemos a presença do professor Zivanilson Silva, que é doutor do Departamento de Economia, o Marcos, que é diretor do Sinteste RN. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.